152/2020, da vereadora Yara Bernardi, fixa medidas restritivas para o funcionamento das unidades escolares no âmbito do município de Sorocaba durante o período da pandemia. Esse projeto também, ele tinha um parecer de funcionalidade e foi derrubado, né? Então, eu coloco em discussão com a palavra a autora por 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, inclusive os vereadores todos hoje, vários que falaram aqui, vereador Vitão, vereador Dylan, acho que o Fausto também, outros que falaram das condições das escolas. Também. Oi? Esse projeto foi apresentado ano passado. Eu já discuti esse tema, que as escolas não poderiam voltar o ano passado e não voltaram. Na rede municipal, com toda a problemática de da não distribuição de merenda, invasões, depredação nas escolas, falta de monitoramento, falta de policiamento. Boa parte do serviço, e até em escolas que não tinham internet, teve que se fazer um ensino à distância nas escolas municipais. O meu projeto pede, vereador aqui, professor Salatiel, o não funcionamento das escolas municipais, estaduais e particulares. Neste ano, apresentei o ano passado, a situação não mudou e ficou até pior. Porque não sabíamos o ano passado, inclusive a Prefeitura e a Secretaria de Educação não gastaram o recurso necessário na área da educação, porque não tinham previsão. Volta no meio do ano, volta em agosto, volta em setembro. Aí fizeram aquelas compras malucas, compra de prédios, 29 milhões em livros didáticos, porque não se gastou o recurso na área da educação. E não havia condições das escolas voltarem o ano passado. Eu queria ouvir a opinião de alguns vereadores aqui, ou pelo menos quem quiser se manifestar. Vereador. Mas não, eu posso terminar a exposição? Se consideram que hoje as escolas, pelos números da pandemia, nós temos aqui quase 400 casos por dia, a situação pirou e muito. As pessoas achavam que nós estávamos numa situação boa, houve displicência, aglomeração, tudo que aconteceu que eu não preciso explicar aqui no Brasil, e os números voltaram de forma assustadora. Sei lá, acho que estão 230, 240 mil mortos no Brasil. Vários estados brasileiros em estado de emergência por falta de vagas em hospitais. Números assustadores da volta do Covid no Brasil. Vereador Donizete, eu até distribuí nos gabinetes dos vereadores um texto, um texto que falava da questão assustadora da mudança, das mutações das cepas dos vírus. A de Manaus é a mais violenta. Não é por nada, não é só por falta de leitos que as pessoas estão morrendo em Manaus, porque a cepa do vírus lá voltou, é uma forma diferenciada, mutação, eu sou da área de biologia e entendo isso, e que agora até está se estudando se as vacinas que nós temos hoje são eficazes para o tipo de vírus que apareceu em Manaus. E eu, como bióloga, vejo assim que qualquer sanitarista menos informado saberia que nós deveríamos estar isolando Manaus e não espalhando os doentes pelo Nordeste inteiro e até trazendo para Goiás, para o Paraná, daquela cepa mais virulenta que é semelhante à da África do Sul, que os cientistas nem sabem se as vacinas que nós temos hoje, todas elas fazem efeito para aquele tipo de vírus. Então, o caso de Manaus é um caso assim absolutamente diferenciado no Brasil. Aqui em Sorocaba também não é diferente a situação. Ocupação de leitos na Santa Casa de Sorocaba passa de 90%. Alguns dias 100%. Tem pessoas sendo transferidas para outras cidades. Eu conheço uma senhora que foi transferida, foi atendida no Hospital Samaritano, não havia vaga de UTI, ela foi transferida para São Bernardo do Campo. A filha tem que ir e voltar
não tem condições de visitar a mãe em São Bernardo do Campo e saber notícias. Aqui a informação é do dia 4. 90% de ocupação, tem dias que chega a 100 na Santa Casa. Instituto Federal de Manaus. 9 professores do Instituto Federal foram mortos pela Covid. 9 entre funcionários e professores no Instituto de Manaus. Não estou inventando. O ano passado o Ministério da Educação queria voltar às aulas dos institutos federais e aqui também está repensando. 9 professores e funcionários morreram no Instituto Federal de Manaus de Covid. O que eu peço aos senhores vereadores, à senhora vereadora, todos esses que visitaram escolas, sabem das condições das escolas. O vereador Salatiel visitou escolas. Se for ver pela questão prática, só do Covid, será que dá para as escolas separarem os estudantes, fazerem a desinfecção e a limpeza? Não, tem escolas que não tem nada. O vereador Vitão falou agora da escola que ele visitou, elas não têm segurança. Eu visitei mais de 50 escolas de 2019 para 2020, depredadas, invadidas, sem internet, sem luz, sem água, sem portão, sem portas. E isso, vereadores, não foi consertado porque não teve empresa contratada para isso. A escola que teve maior ocupação e invasão foi a Inês Cesarotti, no Parque Vitória Régia. O secretário de Educação visitou a escola e disse que pode ser que uma empresa faça de forma emergencial os consertos, porque ela está absolutamente inutilizada para a volta às aulas, em 60 dias, vereador Salatiel. 60 dias. Como é que ela volta em março? Não tem internet, não tem água. Roubaram tudo que puderam dentro da escola. Então eu leio aqui. O CI 54, bairro dos Morros. Foi restabelecida a energia, mas vamos sem professor e sem internet. A escola Walter Carreteiro, conjunto habitacional Ana Paula Eleutério. Eles me mandam essas informações, deve chegar no sindicato também. O telhado chove dentro, o CI 76 está destelhado, é o tipo de telha que já não é mais fabricada. No Jardim Santo André, na escola Zilá de Melo Xerépel. Não é somente vandalismo, precisamos de todos os equipamentos e insumos para a desinfecção das escolas que não chegaram. Não temos nenhum vidro de álcool. CI 95, Mato Alto, isso é o mais comum. Quem assistiu o debate do orçamento aqui, sabe que não apareceu recursos para o corte de mato em nenhuma secretaria. O prefeito está tirando dinheiro daqui e ali para fazer esse corte de mato. Vamos lá. A escola Edivar Furfu, no Jardim Botucatu. Pátio cheio de buracos, banheiros necessitando de reforma, não tem álcool e gel, não tem EPI. A maioria dos funcionários e professores pertence ao grupo de risco. Problemas com as janelas emperradas, impedida a ventilação e tudo mais, e falta de funcionários. CI 45, Parque das Laranjeiras. As manutenções básicas do dia a dia não existem, não tem insumos, não tem como reiniciar as aulas. Escola Professora Terezinha Lucas Fernandes, no centro da cidade. Reformas urgentes, essa que fica aqui na Avenida Washington Luiz. A Escola Terezinha Ciambelli, do bairro Nova Sorocaba. Roubaram toda a fiação. A escola está sem luz e sem internet. Não consegue nem fazer reunião remota se precisar. No Parque Vitória Régia, Inês Cesarotti, não preciso dizer, não tem água, não tem grade, não tem infiltrações e tudo mais. Esse projeto, volto a repetir, foi apresentado ano passado. A situação não é melhor hoje, ela é pior. O que eu pediria ao senhor prefeito, não sei se ele fez o pronunciamento agora às 11 horas da manhã, queria fazer. Não pode haver retorno às aulas dessa forma. Não tem empresa para fazer a reforma nas escolas. Não tem segurança. Não chegaram os equipamentos, EPIs e nada. Como é que nós vamos, nós vereadores, representantes do povo, que falamos aqui, um grita da escola tal que visitou, outro grita da escola tal que visitou.
Não há segurança nas escolas municipais para a volta, nem para as estaduais e nem para as particulares. O vírus não diferencia a escola, se ela é estadual, se ela é municipal, se ela é particular. Talvez as particulares tenham um pouco mais de estrutura para garantir um pouco mais de segurança, mas a situação em Sorocaba não é boa. Falta de leitos, perto de 400 casos novos por dia. Nós voltamos aos níveis de julho e agosto do ano passado, que foram os piores. Os jovens não estão ligando para isso, fazem ajuntamento em todos os cantos da cidade. Isso que eu pediria que os vereadores votassem, tem que fazer uma modificação, uma emenda no projeto, pensassem no assunto, que nós estamos falando da segurança das nossas crianças e jovens e de todos os profissionais e trabalhadores da área da educação. Não tenho segurança alguma para dizer aqui, eu acho que os vereadores não têm. Não, voltemos às aulas porque as escolas vão funcionar normalmente. Pois não, vereador Vitão. Vereador depois Salatiel. Vereador Donizete, depois vereador Ítalo. Fausto. Por favor. Vereadora Fernanda. Vereador, um minutinho só. O Luiz Santos, ele tinha pedido a parte antes. Se Vossa Excelência acordar, porque... Eu peço que os vereadores atentem ao que eu estou falando, que não é questão política nem nada, é uma questão de segurança. Eu vou ser breve. A vereadora e professora, a vereadora Yara Luiz, muito inteligente, é professora também, Salatiel. E tudo que a vereadora está falando realmente é verdade. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. O que a vereadora achou do governo passado comprar 29 bilhões, milhões de livros e não fazer essa reforma, de não aumentar o salário dos professores, não deixar os professores comerem na escola? Que você achou certo gastar 29 milhões e não reformar? Não. Escolas com trincas, escolas sem situações, não vem de hoje. Não é culpa do prefeito agora, não estou defendendo o prefeito, e tem que ser arrumado a escola. Mas por que ficaram calados sobre os livros? 29 bilhões de livros lá, praticamente não teve nenhum dia de aula no ano por causa da pandemia e gastou-se esse dinheiro. O que a vereadora acha? É caso de polícia? Com 29 milhões... Dava para reformar muita escola nessa lateral. Reformávamos e construiríamos outras escolas. Obrigado, vereadora. Com certeza. Quem mais pediu a palavra? Por favor. Vereador Luiz Santos. Obrigado, senhor presidente. Uma das questões que eu ia levantar, o vereador Vitão já levantou, porque foi o que eu questionei na primeira sessão extraordinária. Quando houve a compra das apostilas pelo César no governo Crespo, a esquerda ficou horrorizada e foi para cima, porque foram totalmente contrários. E tem agora, nós temos o nosso STFzinho em Sorocaba, que é o Conselho de Educação. Se você lê o projeto da vereadora, não precisa ter aqui prefeito, secretário, é só o Conselho de Educação que é dominado pela esquerda. Entendeu? Eles não querem o bem desta cidade. Agora, 29 milhões que poderia ter sido aplicado para a reforma desses prédios não foi, e eu não vi questionar. E olha o conteúdo dos malditos livros, vereador Vitão. Foi para jogar dinheiro fora mesmo, mas eles estavam alinhados com a prefeita na época e não deram uma palavra. Eu denunciei na primeira sessão e agora não querem que as crianças voltem. O prefeito certamente tem consciência que precisa arrumar essas escolas, mas nossas crianças não podem ser mais prejudicadas como elas estão sendo. Mas o senhor está falando isso porque o senhor não tem criança na escola. Minhas netas e meu neto já voltaram para a escola. Senhor presidente. Então eu não tenho não estou falando aqui porque não tem nada a ver com isso. Tem sim, minha família está lá. Vereador Luiz Santos, a vereadora está cortando a parte de Vossa Excelência. Depois, se Vossa Excelência quiser se inscrever, porque a Yara está cortando a parte de Vossa Excelência. Eu quero dialogar com o vereador, ele não me ouve. Então, se Vossa Excelência quiser se inscrever, ela está cortando, tá bom? A parte.
A questão dos livros escolares, a primeira denúncia quem fez fui eu. A parte, ela está com o tempo, então, Vossa Excelência, ela não quer mais dar o tempo, Vossa Excelência. Os gastos de 29 milhões, fui eu que fiz. Depois Vossa Excelência está escrito aqui. Em reforma das escolas. Não foi só 29 milhões, você gastou muito mais em compra de prédios, dá mais de 50 milhões. Minutinho, vereador, tem os escritos. Quem denunciou a compra de livros, irregular ou não, gastou o dinheiro da educação, a prefeita tinha direito de fazer isso, não deveria ter gasto. Dava para construir escolas, dava para consertar todas as escolas, colocar monitoramento, dava para ter comprado merenda. Senhor presidente, quais são os inscritos, por favor? O Luiz Santos está o Salatiel. Professor Salatiel, agora. Algum vereador podia passar o tempo? Vereador França passando o tempo total. Alô, som. Bom dia, as vereadoras, vereadores. Eu queria dizer o seguinte: eu acho importante que os vereadores se atentem à informação que eu vou dar, que é em relação ao retorno das aulas. O senhor tem o pronunciamento do prefeito? Não. Não? Não tenho ainda. Mas é importante até passar isso para a população. Primeiro dizer que eu sou professor, décadas como professor de sala de aula. As duas últimas escolas que eu trabalhei recentemente foi o Wanda no Abiteto e foi o Ida e Holanda no Sabiá. Então eu sou professor de chão de sala e sei do dia, da rotina, das necessidades, das prioridades das crianças, sobretudo das crianças das escolas públicas. E o secretário de Educação então eu me vejo muito bem, vereadora, legitimado para falar sobre a escola pública. Segundo ponto, nós como os professores, vereador Vinícius e vereador, nós como professores, o nosso momento mais mágico e importante da nossa carreira e do nosso trabalho é quando as crianças chegam à escola. Nada substitui esse contato do aluno, da aluna com os profissionais da educação. É isso que nos anima a ser professor nesse país. Não são as condições que nos são colocadas e as perseguições que são feitas em nós. Mas o que nos impulsiona e nos dá combustível para enfrentar dia a dia é essa relação aluno-professor, que é uma relação que nos anima, nos encoraja a ser professor. Então eu quero dizer a vocês o seguinte: a questão de 15 dias atrás foi publicada uma portaria no Diário Municipal, no Jornal do Município, em que o secretário de Educação, professor Carrara, instituiu um comitê para discutir o retorno das aulas. Sim, ele me comunicou isso também. Tá bom? Ele queria... Então, quem pertence a esse comitê? Vereador Salatiel, ele queria representantes de todas as áreas para tomar decisões conjuntas, até porque ele é da rede. Eu vou falar isso. Ele era diretor de escola, então ele conhece a situação. Eu preciso falar. O comitê, ele é constituído por supervisores de ensino da SEDU, representando o secretário, tem servidor da URBS, tem da Vigilância Epidemiológica, tem do Conselho Municipal de Educação, tem do Sindicato de Servidores, a qual eu e mais minhas duas assessoras participam, e tem representante de vários segmentos, de professores, diretores e também de merenda. Então, diferentemente do que ando dizendo por aí, não vai se iniciar a aula presencial, seja ela parcial, seja ela como for, sem que esse comitê aprove o retorno das aulas. Uma parte, vereador. Não há data, quero deixar claro, vereador, aqui, não há data para retorno presencial das aulas. Qualquer coisa diferente disto está contrariando a decisão desse comitê. Salatiel, tá certo? Salatiel, por favor. O nosso projeto, as escolas municipais têm esse comitê. Tem esse comitê que já chegou a uma conclusão que é impossível a volta às aulas. Não tem estrutura para isso.
Mas esse projeto visa também as escolas estaduais que estão em situação semelhante. Exatamente. E as escolas particulares. Que estão fechando em Campinas por causa de Covid. Campinas foi um caso horroroso. Por causa de Covid. Tá? Instituto Federal de Manaus é um instituto federal também, da mesma forma, não tem diferença. Exato. Então a gente coloca aqui um projeto de forma ampla, que o prefeito pode tomar a decisão. Exato. Então, só para finalizar, eu quero dizer a vocês o seguinte, presidente Cláudio, antes dos alunos na escola, existe um elemento que às vezes nós esquecemos, que é o servidor público. O servidor volta segunda-feira presencial na escola. E como a Yara falou, e é bem verdade, o sindicato vai intervir sim, porque nós faremos um arrastão na segunda-feira. Escolas que não têm condições de que o profissional permaneça lá, não é? Nós vamos denunciar e pedir para que haja uma solução imediata a esses profissionais. Não sei se todos sabem ou não, mas as escolas, vou concluir, não tem condições do profissional da educação desenvolver um trabalho pedagógico virtual. Tem que ser feito isso em casa. Ainda mais essas escolas que foram roubadas, que está sem fiação. Então, eu quero deixar aqui, vereadora Yara, o meu apoio à sua lei e dizer que nós, enquanto vereador, queremos o retorno das aulas, mas que seja de forma pensada, discutida, tá certo? Porque o mais importante de tudo é a vida. Sem a vida não há escola, sem vida não há aula. Senhores vereadores, eu recebi também aqui uma manifestação, eu vou dar uma parte. João Donizete, se ao senhor, só recebi aqui mais um comunicado da Articulação Sindical de Professores da POS, professores e diretores, falando pelas escolas estaduais. Sim. E eles alegam, a Articulação Sindical de Professores, a POS, Artsindy, também consideram, em todas as suas considerações, que também absolutamente não tem segurança para a volta nas escolas estaduais. Vereador, primeiramente gostaria de agradecer Vossa Excelência pela parte. Nós já estamos, inclusive, estamos discutindo o projeto e nós não deveríamos estar discutindo o mérito, mas o parecer da Comissão de Justiça, que opina pela inconstitucionalidade. Mas o assunto é tão importante e palpitante que eles acabam se mesclando. Mas primeira coisa, eu queria cumprimentá-la pela iniciativa desse projeto. Vossa Excelência, assim como eu, acabou de se manifestar o vereador professor Salatiel, né? Até daqui 4 anos eu vou ficar firme para lembrar o nome Salatiel, é que de vez em quando dá um branquinho na cabeça. Tenho certeza que todos os vereadores e a vereadora Fernanda concorda com o projeto de Vossa Excelência, mas é um projeto tanto quanto os demais é inconstitucional. Não. A Comissão de Constituição e Justiça deu a constitucionalidade. A comissão já deu. Então ótimo. Mas vereadora, nós já estamos discutindo o projeto já. Tá bom. Mas vamos lá. Vereadora. Hoje inconstitucional agora, foi derrubado o parecer e agora voltou para mas ainda Estamos discutindo, vereador, o mérito do projeto, porque nesse tema não entra mais. Tá bom, vereadora, foi derrubado o parecer de inconstitucionalidade, mas tem um viés ainda que é possibilidade, mas o projeto é muito importante. Só que não pode ser uma bordoada só saindo uma legislação daqui do legislativo. É importante que nós possamos fazer essa interação com a sociedade, inclusive e principalmente com o principal ator que tem o maior volume de pessoas envolvidas com relação ao atendimento desse protocolo, que são as crianças e as escolas municipais da cidade de Sorocaba. E as estaduais que tem um volume. Sim. Daí, aqui Vossa Excelência coloca, ensino, escola estadual, escola municipal, sim. Universidade pública, universidade comunitária, todos. Então, eu acho muito importante, Yara, na minha opinião, e eu peço que, inclusive, os demais vereadores possam também estar atentos com relação a isso, é que nós pudéssemos ouvir o executivo agora, porque vamos falar a verdade. Mas o prefeito não vai fazer um pronunciamento agora? Exatamente por causa disso, agora meio-dia.
exatamente por causa disso, agora meio-dia. O senhor sabe o que ele vai anunciar? Então, por isso que nós precisamos, e eu inclusive falei com a Comissão de Educação aqui da Câmara, que é imprescindível, acho que eu falei aqui com o presidente da comissão, o vereador Dylan Dantas, para que a comissão, juntamente com demais vereadores, e é claro que nesse contexto, Vossa Excelência é a primeira pessoa, possa sentar com o executivo e ter essa informação que o companheiro Salatiel acabou de nos informar, que é essa comissão que está interagindo e apresentando. A comissão não aceitou, disse que não, já apresentou até um parecer, não tem condições. Então, ótimo, vereadora. Então, vamos, antes de aprovar uma lei intempestivamente, vamos conversar com o executivo. Vamos fazendo o debate? Isso, ótimo. Mas olha, eu só queria dizer o seguinte: Vossa Excelência está coberta de razão com relação ao problema de segurança no funcionamento das escolas. É importantíssimo. Todos estão cotizados, vereador, com relação a essa questão. Mas nós temos que ser democráticos. Vereador, vamos ouvir o executivo. Vereador, o executivo que está trabalhando. Se não tivesse Covid, se não estivéssemos discutindo o perigo do Covid, a situação estrutural das escolas impediria da mesma também, forma. Sim. Agora sim, acrescido a isso a pandemia. Agrava a situação. Sim. Eu só peço que nós possamos ouvir o executivo da maneira mais democrática possível. Espero que o executivo seja sensível e esse comitê. E olha, eu peço a atenção, inclusive, da Comissão de Educação daqui da Câmara, que é importante que possa ter, né? Viu? O secretário então, Carrara, volto a repetir aqui, reafirmo que o vereador Salatiel eu também gostaria de acompanhar, viu? Vou estar acompanhando junto também. Montou um grupo de trabalho para ouvir todos os setores, todos. Conselho, aqui o vereador de Santos, não sei porque estava desqualificando. Porque passar só o Conselho Municipal de Educação deliberar sobre uma questão que nem essa, eu acho muito centralizador. Muito centralizador. Vereador Donizete, dialogando. Sim. Não sei por que o vereador Luiz Santos estava desclassificando, desmoralizando o Conselho Municipal de Educação. Mas não pode ficar só sobre a tutela que eu cortei da palavra. do Conselho. Que eu falta de educação, mas isso não tem sentido. Mas não pode ficar só sobre a tutela do Conselho. Mas não é, o comitê é amplo. Isso, o comitê ótimo. É amplo, tem todos os setores representados. Ótimo, vereador. Então, vamos seguir nesse sentido e fico muito feliz por essa atitude democrática de Vossa Excelência. Perfeito. E mais uma situação que, no caso da rede estadual, a presidenta da POSP, a professora Bebel, e hoje deputada estadual, também pediu um levantamento que os professores, funcionários, mandassem relatórios da situação das escolas estaduais pelo estado afora. Veio cada coisa assim, cada foto que eu vi assim, escola que tinha um rio correndo dentro, escola com material acumulado, escola sem banheiros, os banheiros depredados. As escolas estaduais estão na mesma situação. Sim. Algumas melhores, outras piores. Sim. Então veio informação do estado inteiro. Então o secretário estadual de Educação também não deveria ter tomado essa atitude antes de conhecer a real condição das escolas estaduais. Eu vou abrir uma coisa para você. Aqui tem uma ordem de inscrição. A vereadora... Bom, eu só queria, vereadora Yara, se Vossa Excelência minha parte, fechando o meu a parte com Vossa Excelência. Eu não me importo que esse projeto vá ser discutido até na sessão que vem. Isso, vamos encaminhar para o Executivo, a Comissão de Educação, juntamente com a Yara, juntamente comigo, e com todos os vereadores que se interessaram. Esse é um assunto palpitante. Não tem como não discutir com o Executivo, né? Antes de aprovar qualquer projeto desse nível de importância, tá bom? Obrigado, vereador Yara, pela parte e pela paciência que Vossa Excelência esteve conosco. Antes do vereador... Pedido pode ser da própria vereadora, então, para encaminhamento pro Executivo. Já tem que apresentar uma emenda aqui, porque esse projeto, então ele já fica prejudicado. Ele já fica prejudicado. Mas vamos continuar no diálogo. Se referia ao ano de 2020. Então, eu estou apresentando uma emenda, alterando o artigo 2º que falava de 2020, e vou ler para o senhor e para todos os vereadores e a vereadora. O artigo 2º fica com nova redação. Fica estritamente vedado o funcionamento das unidades escolares no âmbito do município de Sorocaba, enquanto não se realizar a total imunização de professores e demais profissionais da educação contra o SARS-CoV-2. Parágrafo único. Poderão funcionar apenas os setores administrativos, seguindo recomendações sanitárias cabíveis
e priorizando o teletrabalho. Ótimo. Então eu Maravilha. trago isto para o ano de 2021. Maravilha. Tá ótimo. Presidente, e ainda foi apresentada emenda pela própria autora, que prejudica o projeto que possa ser votado hoje. E né? nós estamos falando. Mas olha, aqui, o assunto é palpitante. Nós estamos falando a aqui, Câmara vereador tem que Donizete, de interagir. 164 mil matrículas no ensino básico. Sim. 6.878 docentes. Entre o ensino infantil, docentes fundamental e médio. Estou falando da cidade, estou falando de Privado e público, vereador. Privado e público. 164 Não, mil é muito, é muita gente. É. E 6.878 docentes circulando pela cidade. Não, é muito, realmente. Espalhando o Covid. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é o serviço público existente na cidade, acho que é o que envolve o maior, não só o serviço público e particular, que envolve o maior número de pessoas, né? Da área da educação, com certeza. E em escolas sem condições de funcionamento. Concordo, vereador. Com Covid ou sem Covid. Ele logo em seguida, antes que você